Olá, amigos. Olá, amigas. Há uma dúvida e algumas perguntas e de algumas pessoas dizendo que Cristo não era pecador. É verdade, ele não era pecador. Ele se fez pecado. Você vai ver isso em 2 Coríntios 5. Ele se fez pecado. O que é se fazer pecado? É ter um sentimento humano. O sentimento humano é o pecado. E o que ele fez com esse sentimento humano? Esse sentimento humano morreu. E quando esse sentimento humano morreu, morreu o pecado. Se você vive para Deus nesse sentimento humano, você está em pecado. Para Deus, esse sentimento humano acabou. O sentimento humano existe para a tua esposa, para o seu marido, para o seu patrão, para a sua vida animal, para a sua vida humana. Para Deus, esse sentimento deixou de existir em Cristo. Por isso que ele se fez pecado. Viu, amigo e amiga? Talvez você nunca tenha ouvido isso ou esse tipo de explicação. O pecado não é nada que você faça, pratique. Isso é iniquidade. O pecado é ser homem. Se você acha que para Deus você é homem, você está em pecado. E quando é que você pode achar isso? Quando você pede perdão, é uma prova. Você está pedindo perdão pelo quê? Pelo um sentimento que já morreu? Quando você toma a ceia, é outra prova, porque você quer pôr em comunhão o quê? Um sentimento que já morreu? Quando você paga dízimo, é a mesma prova. Porque você está pagando o quê? Se na verdade você não comprou absolutamente nada, nem deve nada. Deus fez justiça e nessa justiça ele pagou um preço. Você foi comprado. Você não comprou nada. Então todas essas coisas e mais outras, guardar sábado, fazer voto, todas essas coisas, fogueira santa, monte, jejum, todas essas coisas caracterizam que você está querendo ter contato com Deus com um sentimento humano. E com um sentimento humano, jamais você terá contato com Deus. Nem adianta. Você vai ter contato com um cara que é líder espiritual teu aí, que você adotou ele como um Deus. Com ele você vai ter contato, mas com Deus não. De forma alguma. Para você ter contato com Deus, você tem que estar em Cristo. E em Cristo você não pode ser homem, porque ele não é homem mais. Ele ressuscitou. E ressuscitar é isto. É você agora lidando com Deus, você lidando com o sentimento espiritual, não com o sentimento animal. Então, aí sim, você vai entender as coisas de Deus. Senão você não tem como entender, porque está escrito que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se discernem espiritualmente, não material. Mas se você estiver com sentimento humano, você vai compreender materialmente. E aí você vai ficar contra Deus. Esse sentimento humano, a religião quer que você tenha. Por quê? Porque ele se mantém disso. Se você entender que você não tem mais esse sentimento, para que tu vai ficar dentro de um lugar fazendo práticas? Se é que Deus não recebe isso. Qual é a finalidade? Então, eles não têm a mínima vontade de informar isso aos senhores. É claro que a maioria deles não sabem nada. Nada versus nada. Mas os que sabem, também não dizem. Eu digo, porque a minha vontade é que os senhores sirvam a Deus e não o homem. E que os senhores saibam que a sua igreja chama-se Cristo. O seu corpo, o seu templo, o seu Deus é Cristo e não o homem. Um abraço da graça. Me segue aí para mais informações.